Amém. Nesta tarde, Pai, em nome de Jesus, a palavra vai ser ministrada, Senhor, através da minha vida, que estou aqui, Senhor, no Brasil, na cidade de Limeira. Meu nome é Silvana Costa. Não sou uma teóloga, mas eu falo segundo o que Deus me usa para falar, né? Então, nesta tarde, meu Pai, toma, Senhor, a minha vida agora, a partir de agora, Senhor, que eu seja apenas um instrumento, Senhor. Sou tão pequena, tão falha, Deus, e o Senhor sabe. Mas eu estou aqui, Senhor, com meu coração quebrantado para falar, Senhor, o que o Senhor quer através da minha vida. A palavra de Deus fala em Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 46. Depois chegaram a Jericó, e ao sair ele de Jericó com seus discípulos, e uma grande multidão estava sentado junto do caminho. O mendigo cego Bartimeu, filho de Timeu. E este, quando ouviu que era Jesus, o Nazareno, começou a clamar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendia para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Parou, pois, Jesus e disse: Chamai-o. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, e ele te chama. Nisto, lançando de si sua capa, de um salto, se levantou e foi ter com Jesus. E perguntou Jesus: Que queres que te faça? E respondeu-lhe o cego: Mestre, que eu veja. Disse-lhe Jesus: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente recuperou a vista e foi seguindo pelo caminho. Até aqui. Amém? A palavra do Senhor fala que um cego estava à beira do caminho. Nós entendemos que um cego à beira do caminho, que ele ficava ali fazendo? Esse cego, ele ficava ali esperando uma esmola. Ele não enxergava, ele ficava sentado, as pessoas passavam ali e ele, creio que ele pedia uma esmola para comprar algo ou para comprar comida. Mas um dia, a palavra de Deus fala que Jesus estava passando por ali. Jesus estava ali com seus discípulos. Jesus, ele andava pelo caminho. Jesus estava pregando, Jesus estava curando, realizando milagres. E esse cego, ele ouviu que Jesus estava passando. Ali ele viu uma oportunidade. Creio que ele pensou: se eu gritar, Jesus vai me ouvir. Então, a palavra de Deus fala que ele começou a gritar, a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Mas os discípulos, as pessoas falavam: fica quieto. Mas ele gritava mais alto. Ele continuou, ele não parou. Eu vejo aqui nessa palavra que ele viu ali uma oportunidade. Eu vou gritar, eu vou chamar a atenção do mestre até que ele me veja. E sendo assim, Jesus pediu para chamar ele.
E os discípulos foram até ele e falou: ele te chama. E esse homem, ele não estava uma pessoa cabisbaixa, ele não era uma pessoa desanimada, porque a palavra fala que ele lançou a sua capa e de um salto ele se levantou e foi ter com Jesus. Então ele foi uma pessoa que quando chamou ele não pensou duas vezes, ele imediatamente já deu um salto e foi ter com Jesus. Mas a palavra fala que Jesus perguntou para ele: o que queres que eu te faça? E ele respondeu: mestre, que eu veja. E sempre quando Jesus realiza um milagre, ele fala essa frase: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente recuperou a vista e foi seguindo pelo caminho. A Estela estava falando aqui que só tem uma pessoa que pode impedir a minha bênção. Ah, mas quem é essa pessoa? É o inimigo? Não. Essa pessoa sou eu. Só eu posso definir qual é o caminho. O cego, ele viu uma oportunidade. A partir daquele momento, ele deixou de comer as migalhas. Ele deixou de viver do resto. Porque que é esmola? Quando a gente dá uma esmola para alguém, ele quer uma moedinha, ele quer o que está sobrando, ele quer o resto. Mas ali naquele momento, ele teve uma atitude. Hoje eu decido sair daqui. Hoje eu vi uma oportunidade para que eu saia desse lugar, dessa situação. Eu estava ministrando lá na clínica que eu trabalho com as meninas dependentes químicas. Eu estava administrando no dia 30 de dezembro, que nós estávamos preparando um agradecimento pelo ano de 2025 e os alvos do nosso 2026, o que eu quero para 2026. E eu falei para elas: o que nós somos hoje, a minha situação hoje, não define quem eu sou. Depende de mim. Eu quero ficar nessa situação ou eu quero mudar dessa situação a qual eu me encontro? Está nas minhas mãos. Não é Deus e nem é o diabo. É eu que decido. Eu decido o caminho. Eu decido o que eu quero para minha vida. O cego, ele decidiu. Eu não quero mais ficar aqui à beira do caminho, pedindo esmola, dependendo de uma pessoa para poder me alimentar. Não, hoje eu decido. Hoje, Jesus está falando para mim e para você: o que você quer que eu te faça? Aqui nós estamos, deixa eu ver aqui em quantas irmãs, e Jesus está falando: o que você quer que eu te faça hoje? Nós estamos aqui em 10 participantes. Cada uma aqui tem colocado uma oração diante do Senhor. Senhor,
muda essa situação. Senhor, eu quero um trabalho, eu quero um trabalho melhor, ou eu quero um trabalho porque eu estou desempregada. Senhor, eu quero a salvação da minha família, eu quero a restauração da minha família, eu quero uma porta aberta, eu quero a cura, eu quero a cura. Jesus está perguntando assim, como ele perguntou para aquele cego: o que você quer que eu te faça? Que nós possamos, nesse dia aqui, dia 15 de janeiro, nós estamos no início do ano, nós temos um ano inteiro pela frente, e Jesus, ele quer que nós vivamos a plenitude do teu Espírito. Mas muitas das vezes nós ficamos vivendo das migalhas. Entra ano, sai ano e eu continuo a mesma pessoa. Eu continuo vivendo as mesmas situações. Então, o que você quer que eu te faça? Igual eu estava falando para as meninas. Qual é o cúmulo da insanidade? É fazer as mesmas coisas querendo obter resultados diferentes. Mude hoje, tome uma atitude hoje, assim como aquele cego, mude. Senhor, até hoje eu fui humilhada. Até hoje eu fui desprezada. Até hoje eu vivi de migalhas. Mas hoje eu sei quem eu sou em Cristo e eu tomo um posicionamento de mudança. Eu decido hoje mudar. Eu não aceito mais que fale qualquer coisa para mim. Eu não vou mais ouvir. Eu não vou me sujeitar a falar coisas que eu não sou. Eu não vou mais aceitar ser caluniada, difamada. Eu não vou mais aceitar, porque a partir de hoje eu mudo. Eu ia por um caminho, mas eu mudo a rota. Eu mudo a rota. Eu vou mudar a rota hoje. Eu decido. Assim como o cego Bartimeu, eu decido. É hoje, o dia é hoje. Marque esse dia. Senhor, eu estava numa live e ouvi uma palavra que eu já ouvi tantas vezes na minha igreja, em tantos lugares, falando do cego Bartimeu. Mas naquele dia, 15 de janeiro de 2026, a palavra, ela foi ministrada e essa palavra saltou os meus olhos de um jeito diferente. O Senhor abriu a minha visão. Deus não quer que você viva de migalhas. Se posicione hoje quem você é. Quem você é. Resgate. Resgate a tua verdadeira identidade. Eu era assim, mas a partir de hoje eu mudo. Mudo a rota da minha vida, Senhor. Deus, tira eu desse lugar, eu não aceito mais. Eu não quero mais. Como a Estela falou, só depende de mim. Deus está ali falando: olha, minha filha, eu tenho tudo preparado para você. Eu tenho uma vida abençoada para você. Eu tenho uma terra que mana leite e mel, mas só depende de você falar sim hoje. Eu só estou aqui esperando você falar: Senhor, muda a minha vida. Que assim como esse cego, Senhor, que eu possa ver. O cego não tinha visão,
Nós temos visão física, mas tem as escamas impedindo de nós vermos aonde o Senhor quer nos levar. A palavra de Deus fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e ainda não penetrou no coração do homem, do humano, aonde o Senhor quer nos levar, o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Você ama Deus, você faz a vontade de Deus, você serve a Deus, você trabalha para o reino de Deus, então você não pode ter uma vida medíocre. Eu não posso ter uma vida medíocre. Eu decido hoje, Senhor, a partir de hoje, abra os meus olhos para que eu possa ver, para que eu possa ver aonde o Senhor quer me levar. Em nome de Jesus. E eu creio que Ele quer me levar, Ele quer te levar a lugares nunca sonhados ou imaginados por nós. É aonde o Senhor quer nos levar. Ah, mas eu não tenho condições financeiras. Ah, mas o meu sonho é muito grande. Ah, mas eu já falaram tanto para mim. Ah, você sonha muito alto. Não é sonhar pequeno. Você não pode sonhar pequeno diante do teu Deus que é tão grande. O pequeno você mesmo realiza. Mas Deus realiza coisas extraordinárias. Deus, ele só realiza aquilo que você não consegue. Deus cura. Ah, ele não é uma coisa pequena. Ele quer fazer na tua saúde o extraordinário, para que o médico olhe e fale assim: eu não sei o que aconteceu, mas eu nunca vi, mas aconteceu. Eu estou aqui com meus próprios olhos, eu estou vendo, eu tenho os exames, eu recebi esse paciente, o diagnóstico era esse, mas Deus, hoje, Ele faz o extraordinário. Ele vai te curar, Ele vai te libertar, Ele vai te salvar, Ele vai libertar o familiar que você está orando anos e anos e anos e não tem resposta. Mas ele só vai fazer pelo seu posicionamento. Qual é a posição que você está e qual é a posição que você quer chegar? Amém? Em nome de Jesus. A vontade de Deus para a nossa vida, ela é boa, perfeita e agradável. Ele não está falando assim, olha, eu quero que você tenha uma vida de humilhação. Eu quero que você tenha uma família destruída, os seus filhos desobedientes, viciados. Não. Ele está falando que a vontade dele para nós é boa, perfeita e agradável. E ele nos deu a terra para nós, que nós possamos reinar sobre ela. Reine sobre a terra. Será que nós temos tomado essa atitude de governar a terra, de reinar a terra? Ou nós estamos vivendo das migalhas? Amém? Fique essa palavra para nós nessa tarde, para mim e para você, porque quando o Senhor ele começa a falar comigo, é para mim que ele está ministrando. Saia da onde você está. Saia. Às vezes nós temos que sair de cidade, às vezes nós temos que sair da parentela. Abraão, ele recebeu uma palavra: saia da tua parentela, porque eu vou te levar a um lugar, a terra dos milagres, é ali que vai ser cumprido as promessas para a sua vida, porque muitas das vezes nossa família
é uma família abençoada do Senhor, mas muitas das vezes alguém da nossa família, ele não tem a mesma fé e a mesma visão que nós temos. E ele impede, e ele joga água fria, ele não deixa a gente avançar, porque quando você pega e fala assim, ixi, esse daí, imagina, você está sonhando demais, pisa no chão, vem para a realidade. Mas o Senhor é aquele que quer fazer o algo extraordinário, o sobrenatural, o natural a gente vive toda hora, mas o sobrenatural é algo extraordinário para que as pessoas que estão na nossa volta falem, eu não sei como aconteceu. Não tinha dinheiro, comprou essa casa. Ah, não tinha dinheiro, pagou as dívidas, estava endividado, apareceu lá, foi lá para acertar, falou assim: não, mas você não deve nada aqui, não. Deus entra em sistema, Deus anula, Deus coloca dinheiro, Deus apaga dívidas. Deus é aquele que pode todas as coisas. A palavra de Deus fala que ele é onipotente, ele é o todo-poderoso. Ele é onisciente, ele tem toda a ciência. E ele é onipresente, ele está em todos os lugares. Então, o meu Deus e o teu Deus, o nosso Deus, o Deus que nós servimos. A palavra do Senhor fala que o braço dele não está curto para que não possa ser estendido a mão dele para nós. E a palavra do Senhor fala: por minha causa, ele se levanta do trono. E a palavra dele é o brado dele é como um trovão. Quando ele fala, tudo estremece. Lá em Isaías, no capítulo 8, está falando quando Isaías teve esse encontro com o Senhor, quando ele foi arrebatado, quando ele foi lá para os céus e quando ele viu como era. Então, que essa palavra ela fique para nós, para que nós possamos entender. Não existe impossível para Deus. Deus quer nos levar a lugares altos. Basta que nós nos tomamos um posicionamento e buscamos mais a presença, buscamos mais intimidade com Ele. É isso que Ele quer para nós, em nome de Jesus. Amém, irmãs? Amém, glória a Deus.